Boa noite, estamos aqui na nossa live das 19 horas. Hoje a live é com a querida Ingra Liberato. Ela que é atriz, pacifista, escritora, consteladora. Nessa semana, nessa nossa linda semana da clareza do seu sucesso. Clareira luminosa nessa escuridão, bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses raios do sul, clareira azul no céu, na paisagem, será magia, miragem, milagre, será mistério. Boa noite! Muito bem-vindas! Bem-vindas, Viviane, você sempre dando essas dicas. A luz tá um pouquinho forte, mas eu tentei deixar um pouquinho. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho aqui essa luz. Ótimo. Ingra já chegando. Boa noite, seja bem-vinda, querida. Boa noite aqui, Ilza, que tá aqui com a gente. Givanilma, tudo bem? Luciana, Assis, como você está? E a Ingra, boa noite. A Ingra super pontual chegando aqui com a gente. Tô puxando ela já. Deixa eu só ver com vocês o seguinte. Como que estamos de imagens? Estão enxergando bem? O sinal tá bem? Checando com vocês como que estamos de áudio, estão me ouvindo bem? A Viviane que sempre nos dá as dicas aqui, ó, tudo bem, obrigada. Tem a fanpage da Ingra aqui já, maravilha. Eu vou pedir para vocês que estão aqui o seguinte, a gente tem um aviãozinho que é esse triângulo virado para a direita. A gente toca nele e aparece uma lista de amigos e seguidores seus. Então a gente marca pelo menos 10 pessoas para chamar, para lembrar, para dar a oportunidade de participar dessa nossa conversa que a gente tem aqui. Eu tô marcando umas 15 ou 20 pessoas. São amigos seus que estão agora online e podem vir junto com a gente compartilhar dessa nossa conversa com a Ingra Liberato sobre o medo do sucesso, que é o nome, o título do livro dela, que ela nos traz, que ela nos dá esse presente hoje de compartilhar conosco. Então eu já venho trazendo a Ingra aqui, já vou puxando ela aqui conosco, deixa eu dar uma olhada para puxar isso, visualizando aqui a solicitação, transmitindo com Liberato, maravilha. Deixa eu chegar aqui, que ela é super pontual, super profissional nesse sucesso. Ê, Ah, amiga! querida, que saudade de você, sua lindeza. Também, muita saudade. Só assim pra gente se encontrar, né? Matar a saudade um pouquinho. Nossa, você foi tão maravilhosa. Eu te chamei aqui para ter essa conversa com a gente nessa semana da clareza do seu sucesso, que é uma semana tão querida para a gente. A gente está começando o módulo agora no sábado, que a gente fala sobre Sim. clareza do sucesso, essa nossa comunicação, esse nosso compartilhamento, essa consciência compartilhada, que a gente precisa se basear nesse propósito. E você tem um caminho tão lindo nisso, Ingra. Primeiro, você tem um livro, né, que é O Medo do Sucesso. Tá Que tem tudo a ver. aqui! Ai, que lindo, gente, olha só. Ele já está entrando na bibliografia do nosso módulo. A Leona Cavalho falou com a gente na segunda, O Caminho das Pedras também. Já Ai, que está bom. nessa bibliografia. E esse seu aqui, total, tem tudo a ver. Você que é uma atriz, né, que tem esse sucesso desde muito cedo na sua vida, esse relacionamento com esse sucesso muito grande, mas você, assim, as pessoas, a maioria talvez te conheça como atriz, mas eu te conheço como pessoa, como amiga, e sei da pessoa maravilhosa, generosa que você Oh. é, da mãe espetacular, essa mãe do Gui, nós que Ah. temos esses filhos lindos da mesma idade. Nossos filhos E são amigos. são Gui, Alberto Felipe, você é uma pacifista, a gente faz parte da ONG Paz Sem Fronteiras, que é o nosso orgulho, é o nosso chão, é o nosso guia, né, Ingra? E Sim, sim. autora também, consteladora também, nesse papo a gente pode e deve falar sobre isso. Você que é uma consteladora, né, constelação sistêmica, integrativa, fenomenológica, que eu acho maravilhoso também. Enfim, Ingra, a gente tem muita coisa para falar e eu agradeço Sim. muito a tua presença aqui com a gente, querida. Amiga, eu que agradeço, que alegria poder falar disso, né? Porque
Eu passei por esse processo, quer dizer, é um processo que não tem fim, mas eu tenho vivenciado esse processo e eu sinto muito esse chamado para compartilhar, né, amiga? Porque, enfim, até por causa dos nossos trabalhos, das nossas experiências na ONG Paz Sem Fronteiras, a gente Sim. percebe como a gente precisa compartilhar, a gente precisa falar desses processos, né, dessa mudança de paradigma, da criação de uma nova maneira de ser e estar no mundo. E se a gente está passando por isso, eu acho que faz parte dessa autocura a gente compartilhar com as pessoas, né? Eu sinto isso assim muito presente na minha vida. Então, esse seu convite é assim, é um caminho que se abre, é uma janela que se abre, é uma Ah, porta que se abre, e eu só te agradeço. a gente te agradece muito e é muito interessante para a gente estar bem nesse coletivo, para termos esse Uhum. papel de pacifistas. É muito importante a gente ter essa clareza que começa na gente mesmo. Nós temos Sim. tanto sabotagem, tantas vergonhas, tantas culpas, tantos medos, tantas ilusões, na verdade, de vergonha, de não se achar merecedor. Eu nunca me esqueço que uma vez você falou isso, eu ouvi de você, que assim, é a humildade que faz a gente brilhar, porque esses cálculos de vergonha e de sabotagem são ilusões do ego da gente. Você percebeu isso desde cedo na sua vida? Isso tem a ver com o seu livro também, Ingra? Fala pra gente. Não, eu descobri isso há alguns anos atrás, assim. Eu fui vítima, né, desse medo do sucesso. Ou seja, eu fui vítima de mim mesma, né? Porque, É, mas e o que eu vejo, amiga, primeiro, deixa eu te perguntar uma coisa, porque às vezes está dando uma trancadinha. é. Eu tô trancando para você? Não, o que que acontece? O meu filho, que está no sul, o Lipe, está passando Ah, 2 meses em Rosário. Meu irmão está lá com ele, eles estão chamando, mas eles não daqui a pouco eles vão descobrir que tem a live. E não, entendi. tudo bem, depois eu ligo. Era Tá, chamada não, do sul. porque se fosse É, minha eu ia trocar, mas então tudo tá. bem, era chamada. Tá, então, amiga, eu me peguei, né, assim, sei lá, com 45 anos, por aí, eu me peguei num momento, assim, muito infeliz, né, de que eu pude perceber que eu estava sendo guiada por muita ilusão, que eu estava colocando minha energia em coisas que não era o que importava de fato para minha vida, para minha felicidade, para minha realização como pessoa. E aí chegou para mim esse conceito que foi a primeira pessoa que me trouxe isso, foi a fundadora da ONG Paz Sem Fronteiras, a Ana Vitória. E aí, quando eu fui fazer esse mergulho para tentar entender o que era esse medo do sucesso, eu percebi que, de fato, em muitos momentos da minha vida, eu fugi dessa exposição, né? E aí começou um processo de investigação, de estudo fino sobre o que é o medo do sucesso. E aí eu percebi, amiga, que o medo do sucesso ele não vem com cara de medo, né? Por isso que ele é tão Perfil. arriscado. É difícil, porque assim, ele não vem com cara de medo, não é como outras posturas de recusa e de negação, onde a gente percebe claramente que está com medo. Não, o medo do sucesso é uma coisa tão estranha, como a gente nunca fala sobre isso, a gente também não consegue identificar quando está rolando. Então, assim, a gente começa a inventar desculpa. Porque a gente não aprendeu que a gente nasceu para brilhar. A gente não aprendeu que a gente nasceu para ser feliz em todos os setores da vida. A gente pensa sempre que algum setor vai dar errado. Eu pensava, né? Então, assim, o trabalho está indo bem, está maravilhoso. Ah, não, então a minha relação vai dar um problema. Ou então, nossa, eu estou indo bem na relação, então minha vida profissional não vai ter espaço agora, porque agora eu estou vivendo uma relação boa. Então, assim, eu tinha esses equívocos, né, de achar que sempre alguma coisa vai dar errado. E tudo bem, né? As coisas não precisam andar 100% a mil o tempo inteiro. Mas a gente não precisa criar essas autossabotagens, né? Deixa que as coisas vão acontecer naturalmente. E eu tinha sempre essa crença de que eu ia ser abandonada, que eu não ia dar conta do trabalho, né? E aí eu percebi, né, nesse estudo
que era essa crença era uma crença de que, enfim, de que eu realmente não ia dar conta, né? De que eu não tinha capacidade e que eu não ia conseguir sustentar uma exposição grande e não queria assumir essa responsabilidade, né? Então, o Ah, medo do sucesso, em última instância, já vou te passar a palavra, ele é o é. medo de crescer, ele é o medo de dar certo, é o medo de assumir responsabilidade. Por isso, quando eu te falei, né, a verdadeira humildade é brilhar no nosso potencial máximo, porque para a gente brilhar, a gente tem que ter muito trabalho, muito amadurecimento, assumir responsabilidade, enfim, exige coragem, né? Precisa dessa coragem, porque o ego vem sabotando muito, a gente acha que não é merecedor. E como você disse, Ingra, é muito sutil, a gente não percebe essa sutileza, porque vem com procrastinação, vem agora não é o momento, não é para mim, a ilusão do que eu tenho para falar não é útil para o outro, vem de várias formas. E você teve um sucesso, e a palavra fama, uma fama também, muito cedo. Até tem gente aqui que te chamou Ana Rai. Tem gente nos cumprimentando aqui, Estevão Freixo, Ah, dizendo que a gente nasceu para brilhar. O Rainieri, lá da ONG Pais Sem Fronteiras, também cumprimentando. oh, Brilhar exige coragem, diz, é o coração que arde. bem-vindos. Eu tive algo muito cedo também, que eu me lembro, quando eu era leiloeira rural, lá no Sul. Com 18 anos já, meu pai me chamou para ser leiloeira. Eu gostava, sempre gostei da comunicação. Eu era tímida, mas a exibição foi um caminho para mim. Não era uma segurança ainda, mas a exibição foi um caminho que eu conseguia me expor. E aí o meu pai, que era uma leiloeira muito antigo, me chamou para ser leiloeira, e aquilo foi um sucesso na época, que reverberou como a primeira mulher leiloeira rural. E a minha cabeça jurava, e eu jurava, que todo aquele sucesso que eu estava fazendo, mesmo que naquele meio, não era uma fama como a sua, mas não deixava de ser para Sim, uma menina nova. Eu dizia, é por causa do meu pai. Nossa, ele está comprando esse cavalo aqui para agradar meu pai. Olha a ilusão que a gente cria. gente, E às é vezes o sucesso faz com loucura. que a gente se sabote. E a vida, eu acho que diz assim pra gente, eu não vou dar isso pra ela, porque ela tá fazendo uma sabotagem tão grande, ela tá se ferrando tão grande pra Sim, não suportar, que é melhor deixar, sabe? Vamos deixar mais um pouquinho, sim. porque ela vai fazer muita besteira. Não, porque a gente se comunica com o universo, né, Paty? Assim, eu falo isso até no livro. A gente se comunica com a vida, com o universo, através da nossa vibração. E se a gente está vibrando medo, as portas começam a se fechar, entendeu? As pessoas percebem isso, é inconsciente, mas as pessoas percebem que a gente não está de peito aberto. A vida percebe que a gente não está de peito aberto, porque inconscientemente a gente pede assim para o universo: ai, não me dê nada, né? Não expande mais, porque eu tô com medo. Assim, no fundo é medo. E assim, eu fiz essa autoinvestigação e aí eu pude perceber que cada vez que eu recebia um convite assim para trilhar um caminho muito maior, para assumir uma responsabilidade muito maior, eu tinha medo de não dar conta. Né? Eu tinha medo de assumir essa responsabilidade, porque crescer dá trabalho, né? Eu preferia ficar na minha zona de conforto, que é ali aquele espaço que eu já conheço, que eu acho que eu controlo, porque é uma grande ilusão, a gente não controla nada. Só que aí o que eu tenho aprendido é que se a gente não controla nada, então eu prefiro viver esse descontrole da vida fazendo coisas que vão chegando para mim. Porque o que eu percebi também, amiga, é que eu entrava em processos de infelicidade, sabe? De falta de autorrealização, de insegurança. Porque lá no fundo eu sabia que eu estava dizendo não para a vida. Eu estava dizendo não, é uma ingratidão, inclusive, né? Porque É uma gratidão. um caminho se abre para você falar: caramba, ande aqui, esse tapete vermelho é seu, pode andar. Em qualquer profissão, né? Qualquer porta que se abre e você fala: ah, não, isso não é importante, é a falsa humildade, né? Ah, não, eu não quero, Falsa eu sou, modéstia, é. não, isso não é... O sucesso, a fama, não interessa o que é, pode ser um copo d'água, pode ser uma grande oportunidade, seja o que for, a vida tá te dando, né? Então, aceite, né? Seja humilde.
E às vezes a vida dá muito forte e a gente se sabota tanto assim, a gente manda uma mensagem para a vida mesmo para ficar quieto, porque muitos sabotadores que me vieram foram momentos que eu recebi presentes enormes da vida, uma ingratidão e uma crença, um viés inconsciente de não ser merecedor. É tudo assim, um não merecimento, vergonhas que a gente tem, né? A gente estava estudando esses dias com o pessoal do Voz e Oratória. Qual é o oposto da palavra vergonha? É humildade, isso até pode ser, não, mas o oposto mesmo, o literal, é o orgulho. E a gente percebeu que a vergonha ela é tão forte que ela está impregnada até no seu oposto, porque a gente tem uma vergonha de falar em orgulho, né? Eu tenho orgulho disso, parece que o orgulho é ser pedante, é ser arrogante. E quando a gente for ver, a gente pode ter o orgulho, sim, na nossa vida, esse orgulho levar para o coletivo, saber que é canal dessa luz, esse sucesso. Sim. E a gente foi estudando orgulho, Ingrid, quando a gente estuda orgulho, a gente vai chegar na ancestralidade, não tem jeito, né? Sim. É honrar esse pai, essa mãe, essa história, as nossas ilusões, os nossos medos. Chega na constelação. E isso chegou para você muito forte, né, querida? Não, é incrível você falar do orgulho, né? Porque esse orgulho também, enfim, se a gente fica apegado, né, às nossas realizações, isso pode ser prejudicial, mas esse orgulho ele pode ser muito parecido com a gratidão, né? Que é você estar esse estado de graça, que fala, caramba, eu consegui fazer isso, que maravilhoso, eu posso. Então tem uma frase da constelação muito maravilhosa, que eu acho que é a verdadeira humildade, que tem a ver com isso que a gente está falando, que é a coragem para brilhar e para fazer o seu melhor. Que é assim, da onde eu sou, da onde eu estou e do meu tamanho, eu posso. Então, assim, é lindo. E se a vida... Da onde eu estou e do meu tamanho eu posso. Então, se a vida te trouxe, ela tá te entregando na mão, sabe? Ela sabe que você pode. Então, assim, quem é você para dizer não vou, né? É muito Nelson Mandela, né? Muito Nelson Mandela. Quem é você para não brilhar? Para não brilhar. Os outros. Quem é você para achar que não pode brilhar? A gente ganhou a vez de estar aqui nessa vida, de encarnar nesse corpo, né? De viver uma trajetória, né? De se reinventar 1000 vezes, de morrer e renascer 1000 vezes. A gente ganhou a vida. Qual é o mínimo que eu posso dar em troca para o universo? Todos os meus dons, todo o meu brilho. Eu vou devolver o quê? Minha sombra? Meu medo? Né? Minha recusa, minha negação, a guerra interna, o conflito, é isso que eu vou devolver? Então, é muita ingratidão, né? Assim, mas eu entendo, amiga, que a gente não está acostumado a olhar dessa forma, né? Então, é uma mudança de paradigma mesmo, assim. Eu me revirei por dentro para entender o que eu estava fazendo, né? Porque a gente não aprende isso, né? Chega no auto-perdão, sim. A gente vê que a gente também é muito forte e a gente sabe brilhar na dor, a gente sabe se iluminar com a dor. Isso é muito legal. A gente sabe aprender com erro, é bacana. Mas também a gente pode ir pelo amor, a gente pode ir mais suave, ser a gente mesmo, porém mais suave. Não precisa ser só nessa dor que é divina, que é iluminada. A gente pode ver que o erro ensina, mas que o erro também é uma ilusão, não é? Sem drama de culpa, mas é como a gente está ensaiando uma música. Essa não valeu, vamos para a próxima. Tipo, isso não é. Foi uma ilusão. O Vaturana diz isso. O erro é uma experiência que não é válida, então é uma ilusão. Só que a ilusão também é um erro. E toda essa vergonha é uma ilusão. Então, quando a gente tem clareza do nosso dom, de colocar para jogo, como você diz, e dessa presente dessa vida, e aí a gente consegue ser canal para compartilhar esse brilho, porque essa é a nossa felicidade, né, Ingra? Paty, isso que você falou aí, caramba, eu compartilho muito disso. E assim, o erro nada mais é do que algo que aconteceu diferente do que eu tinha planejado. É quando eu perco o controle. Então, assim, essa crença do erro, né, essa ideia do erro também tem a ver com o desejo de controle, né, com arrogância, com ingratidão, porque não existe erro. Eu aprendi uma coisa quando eu aprendi dança de salão, que foi incrível, assim. Isso está em um dos 2 livros também, porque para mim foi uma lição para a vida. Eu lembro tem 2 livros, né? Fala dos 2. É o Medo do Sucesso. O Medo do Sucesso
e A Natureza Oculta e Iluminada, que eu lancei o mês passado. É. Aí, amiga, assim, ó, eu aprendendo dança de salão, né? No primeiro dia, quando eu entrei, eu fui num baile lá, e aí um amigo meu, que eu agradeço ele eternamente por essa lição de vida, me tirou para dançar, eu não conhecia ele ainda, e aí eu falei, não, não, mas eu comecei a aprender hoje, eu não sei, eu vou errar. E aí ele falou para mim, Ingra, não existe erro na dança. Olha que lindo! Não existe erro, e a vida é uma dança, é muito mais dança do que luta. Ele falou: não existe erro. Se acontecer alguma coisa, você vai inventar um novo passo. Você só vai fazer um passo diferente. E caramba, isso aí virou uma lição de vida para mim. Porque É é isso, lindo. assim, o passo vai sair diferente do que você planejou, do que o seu parceiro pediu. Mas quem disse que esse passo diferente, novo e surpreendente é menos belo do que o outro? Quem disse? É Você. o presente que se faz presente, o Sim. improviso da vida, que é lindo. E a gente tem esse exemplo do erro em várias coisas orientais, aqueles potes que se quebram, né? Que eles remendam e colocam o ouro em volta. O palhaço que aplaude o erro, olha que coisa Sim, linda. sim. A coisa da lição do erro e a coisa de ver também como a dança e como a música não valeu essa, vamos para a próxima. Se eu ficar só analisando aquela culpa, eu não vou seguir o show, eu não vou seguir. O show não pode parar para eu ficar nesse gozo da culpa e com permissão para seguir Sim. errando. Isso que não pode, né, Ingra? É isso que a gente chama de erro, na verdade, se a gente não quer errar nunca, se a gente quer fazer exatamente o que a gente planejou, quer ser perfeito nesse sentido, a gente jamais vai inovar em nada, porque a gente vai estar sempre repetindo uma coisa já conhecida. Então, assim, por que não dançar essa dança cósmica com a vida, co-criar com a vida e fazer coisas novas e deixar brotar da própria vida essa nova maneira de ser, de estar e de fazer as coisas, né? Ter essa espontaneidade, estar nesse momento presente. Então, isso que você trouxe é bem importante, porque tem também o eu idealizado, né? Que é essa mania de querer ser perfeito em tudo. E eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu sou virginiana. Ai, Então, virginiano é todo organizadinho, todo assim. não, e o virginiano, assim, o arquétipo da virgem, né? É a pureza e a perfeição. Então, assim, eu sempre busquei essa perfeição. Então, assim, É o nem imaculado. tanto. Exatamente, a pureza, né? A coisa perfeita. Então, assim, nem tanto eu queria controlar o outro, porque muito cedo eu aprendi que eu não controlava mesmo, mas eu queria fazer tudo de maneira perfeita e queria ser perfeita, né? Buscava essa perfeição. Aí eu entendi, com a maturidade, que a perfeição não é fazer tudo direitinho. A perfeição é eu aceitar também os meus limites, a minha humanidade, a minha fragilidade, o medo, sabe? Assim, pega o medo para dançar e descobre por que ele está ali, por que esse medo chegou me fazendo uma visita, né? O que aconteceu, né? Onde ele nasceu? Qual é a semente do medo? E aí a gente até pode ir, se você quiser, para o assunto da ancestralidade, né? Isso. Isso, eu só queria fechar esse teu insight do imperfeito, que eu acho maravilhoso, porque a perfeição da natureza é a irregularidade. Sim. As voltas da Terra, né, em volta do Sol, a voz, ela tem um ciclo, a cada segundo, por exemplo, você tem 198,5 Hz, outra 198,52, e isso que torna lindo, que é por isso que a gente não é robô. Então, essa irregularidade, claro que não demais, mas essa irregularidade é a beleza e a perfeição, como tudo. O céu, né, as estrelas, tudo está nos mostrando que tem uma linda irregularidade. E outra analogia que eu acho legal é que nesse momento virtual, para a gente produzir, se colocar e compartilhar, a gente erra o tempo inteiro, ninguém sabe, é tudo muito novo, não é nem improviso, é instantâneo. Erra e faz, e faz, e faz, e vai Assume o fazendo. erro, né? Assume o erro. Vai Não, sabe uma coisa bem. Enquanto você falava, nossa, me veio uma imagem muito maravilhosa que é assim: tudo na natureza, né? É irregular, né? Desequilibra, equilibra, tudo está dentro de uma dualidade.
E Sim, nada é igual a nada. Não existe uma digital igual a outra. Não maravilhoso. existe, não existe uma folha igual a outra. Nada, não existe um pôr do sol igual a outro. Nada é O igual. Então, rosto da gente, né? exato, é irregular. Então, assim, só para a gente trazer esse conceito para a nossa vida, para a nossa mania de perfeição e de acertar e tal, quer dizer que se uma folha, por exemplo, a árvore produz as folhas, né? Se uma folha sai diferente, ela vai dizer, ah, errei. Tá lascado, acaba com o É, meu ai, português. saiu uma folha diferente, errei. Ai, É esse pôr do fazer. sol tá diferente do outro que era bonito, errei. Não tem erro, gente. É diferente, tudo é diferente. Então, assim, querer brigar com o diferente, que a gente chama de erro, é brigar com Uhum. a própria vida, é brigar com a existência. É muito difícil, é muito pesado, né, levar a vida desse jeito. Então, eu fui aprendendo a relaxar, amiga. Assim, Ser eu natural, sou. né? Literalmente natural. É um Mas fardo muito grande. Esse da perfeição é um fardo muito pesado que é melhor soltar, sabe? Assim, solta esse peso, seja imperfeito, seja vulnerável, ande com medo mesmo, né? Então é muito interessante porque esse meu estudo do medo também tem me mostrado que o medo faz parte dessa dualidade do ser humano, né? Então, também ele assim, nos protege. exatamente, ele não chegou ali por acaso, ele protege, ele está ali para nos proteger de algum trauma do passado, de algum trauma da ancestralidade. Então, ok, eu não vou me paralisar, né? Vou buscar entender da onde vem esse medo, mas a gente também pode fazer as coisas com medo e tudo, né? Que é hoje que Pega o assim, medo pela mão e vai! eu falo Boa. assim pro meu medo, né? Assim, começa uma coisa nova que eu nunca fiz, ou de repente bateu um medo, eu falo com ele, né? Eu falo assim, caramba, vamos assim mesmo, vamos junto, né? Se atira no precipício que vai nascer asa, entendeu? Se atira, a asa vem. Hoje eu tenho essa confiança. Ingra, uma coisa que eu percebi do medo do sucesso é que quando a gente sabe que vai dar certo, é que mais a gente tem medo. A gente estuda, É, os oradores lidam com medo, né? Os nossos alunos oradores no curso de oratória. Então tem a plateia hostil, a plateia apática, a plateia indiferente, uau, vários tipos de plateia desafiadora. Mas a plateia que mais nos intimida é aquela que tem expectativa, é aquela amistosa claro. que já é um sucesso, e aí a gente tem medo de decepcionar. E eu percebi Sim. que as vezes que eu mais me sabotei foi as vezes que eu tinha uma plateia com bastante expectativa ou que era certo aquele sucesso. Eu fiz um evento ano passado e me lembro que depois dele eu tive que foi um sucesso, eu tive uma diarreia a noite inteira. Eu até comentei com a Leona, ainda bem que foi ao contrário, eu passei mal depois. Ela Depois falou, é. isso aí é ansiedade de estreia. Os atores têm muito isso, né? Porque Nossa, sim. já é um sucesso. Quando você é chamado para falar ou para fazer um projeto, já tá, já é. E a gente se sabota mais ainda com isso. Sim. É muito interessante observar, Ingra. Nossa, você falando, eu me arrepiei muito, assim, até o couro cabeludo. A gente começa a ter essas sensações, assim, o corpo, né, fala muito, né? O corpo realmente é um terminal, assim, de captação de informação, é impressionante. E tem muito a ver isso que você está falando, Paty, porque é isso, né? É quando a gente pode receber da vida todo o amor universal, assim, todo o brilho, né? É quando o nosso coração pode explodir, né? De Êxtase. receptividade, de êxtase. Assim, é quando a gente está pronto para abrir os braços, né? E receber o que a vida está dando. E aí a gente se fecha, a gente se tranca. Mas eu acho que isso pode mudar dependendo de como a gente lida, de como a gente lida com essas nossas emoções, né? Como a gente gerencia isso. É que na nossa cultura até hoje, a gente não aprendeu a mergulhar no autoconhecimento, Não é né? verdade. A gente faz isso já depois de adulta, depois de ter passado um monte de perrengue, né? De ter repetido o erro 1000 vezes, né? Já num estado de infelicidade, de dar tudo errado. A gente é amiga, a gente sabe, assim, quando a vida desmorona, a gente fala, ah, não, agora eu cansei, Tem uma hora que cansa. Tem uma hora que cansa. cansei. Mas Ah, essa constelação também nos ajuda muito para esse resgate, para esse autoconhecimento, para a nossa, gente
conduzir esses vieses inconscientes, porque a gente às vezes nem domina esse inconsciente que vem sabotando a hora do sucesso, né, Ingrid? Como que chega isso para você? Uma fala dessa constelação, Ingrid Liberato. Então, não, é muito assim, eu estou muito grata ao universo, à vida, por ter chegado para mim mesmo. Na verdade, amiga, há mais de 20 anos eu me constelo e eu tenho uma grande amiga no Rio de Janeiro que se formou com o criador da constelação, com Bert Hellinger. E quando ela começou, há mais de 20 anos atrás, ela precisava de cobaia, né? Quem está aprendendo precisa treinar. Porque assim, o condutor, o facilitador, ele recebe no corpo toda a informação do campo mórfico, né? O campo mórfico é um campo de comunicação que rege cada espécie, que é onde a gente se comunica, transmitindo toda a evolução dentro de uma espécie. Então, assim, o campo mórfico é um campo de comunicação. O biólogo que descobriu isso, o Rupert Sheldrake, ganhou um prêmio Nobel por essa descoberta. Então, assim, é um processo, científico, né? Hoje é uma coisa comprovada, tem a teoria do centésimo macaco, enfim. Então, esse campo... Trancou aí ou tá tudo bem? Não, eu tô te vendo. Opa, porque eu quero depois... Vou estudar sobre essa teoria do centésimo macaco. Tô adorando. Não, assim, eu vou falar rapidamente, assim, ele fez um estudo, né? Muitos estudos já foram feitos de comprovação da existência do campo mórfico, mas ele fez um estudo com uma espécie de macacos que vivia numa ilha, e ele percebeu que quando o centésimo macaco adquiria um hábito novo, por exemplo, lavar um tipo de fruta para facilitar comer essa fruta, uma batata e tal, quando o centésimo adquiria aquele hábito, aquela informação ia para o campo mórfico e outros macacos da mesma espécie, em outra ilha, que nunca tinham entrado em contato, começavam a agir daquela mesma maneira. Ou seja, não houve uma transmissão de conhecimento via oral, nem contato físico. A transmissão se deu telepaticamente, se você quiser, dessa maneira. Ou então, sim, no campo... o campo unificado da consciência, o campo quântico, né? Tem alguns nomes. Também faz cura, tem essa... Sim. Várias coisas, né? O Ho'oponopono se baseia no fato de que você assume a sua responsabilidade dentro do que o outro fez. Ou seja, a gente está todo mundo conectado no mesmo campo. E se alguém agiu de uma maneira... inaceitável, eu também sou responsável pela ação daquela pessoa. É da relação. Porque nós estamos relacionados, né? Tudo que existe canalizado por alguém faz parte, pertence à família humana, né? Dói, então, porque a gente fica a vida inteira nessa neurose de culpar aquela relação que a pessoa fez. E você já falou isso para mim. Quando a gente estava reclamando de um namorado, de um ex-marido, disso, daquilo... Você falou, mas isso aí sou eu. Sou a gente também. Porque toda relação, amiga, 50% é de cada um. 50% não é pouca coisa, é metade da relação. Então, assim, se aquela pessoa fez alguma coisa comigo, eu quis receber aquilo, assim. Eu sou responsável pela metade dessa relação, né? Eu enganchei com essa pessoa, assim. Todo carrasco precisa de uma pessoa que quer viver o papel de vítima, entendeu? E aí ele vira também escravo do outro, né? Exato, é uma relação de dois lados. Então, assim, o carrasco precisa da vítima e a vítima precisa do carrasco. Então, assim, são escravos, exatamente. Em constelação, às vezes a gente troca os papéis. Quando às vezes vem ancestralidade de nazista e judeu, aí lá pelas tantas, né, depois de muito conflito, a gente troca os papéis e continua o sofrimento igual. Né? Então, assim, são dois lados da mesma moeda, da mesma relação de dor, de massacre. Então, uma geração, um é o carrasco, aí na outra geração vem a vingança, aí troca, quem era carrasco vira vítima, quem era vítima vira carrasco. Isso não acaba nunca. Tem uma frase do Bert que é maravilhosa, que tem a ver com a nossa ONG Paz Sem Fronteiras, que é: a paz olha para frente.
A paz olha para frente. Sem Então, assim, ressentimento. esquece, solta o que passou, solta o que passou. Então, continuando, há 20 anos eu comecei a me constelar, né? Então, assim, eu sou apaixonada pela constelação. Mas no ano passado, há um ano atrás, eu conheci um tipo de constelação aqui em Salvador, que é a constelação ITSFI, que é uma constelação que se baseia, né, na constelação tradicional, mas usa algumas novas ferramentas na ordenação. Usa música, usa alguns instrumentos xamânicos, como tambor, maracá, usa alguns arquétipos, movimento corporal, em alguns casos. Então, assim, tem constelação que é toda clássica, não vem música, não vem nada, mas tem a possibilidade de aparecer algumas coisas no campo para ordenar. Então, assim, mas só a para... pessoa que traz essa constelação, ela teve a formação clássica com Berta Hellinger primeiro, né? Eu estava vendo ali. Eu acho importante. Eu, Ingra, pessoalmente, acho importante, porque a constelação, né, convencionada pelo Bert é a base mesmo. Então, assim, só para as pessoas entenderem, o Bert era um padre, né, alemão, que foi para a África catequizar, né, conviver com tribos Zulus na África, e depois de 10 anos ele voltou para a Alemanha, largou a batina e fundou a constelação familiar. Ele aprendeu com as tribos. Então, assim, Freud descobriu o inconsciente pessoal, Jung trouxe o inconsciente coletivo, e o Bert Hellinger trouxe o inconsciente de clã, que é o inconsciente da família. Porque, assim, a gente está dentro do sistema da família humana, mas a nossa família pessoal, a nossa linhagem, tem uma presença muito forte no nosso DNA, no nosso corpo e na nossa vida. Então, assim, qualquer coisa que a gente faz leva até 7 gerações reverberando. E a gente não aprende sobre isso. Então, e aí, amiga, aí vem a melhor parte, né? O Bert trouxe 3 leis do amor. Essas 3 leis do amor tinham que ser ensinado no jardim de infância, assim, na escola, para todo mundo saber isso de criança já. Quais são as 3 leis do amor? O direito ao pertencimento, então ninguém pode ser excluído, jamais. Se a pessoa pertence ao sistema, ou por conexão de sangue, ou por participação na história do sistema, ninguém pode excluir essa pessoa. Se alguém inclusive exclui... mortos, abortados. Sim. Eu acho tudo faz parte. Tudo faz parte. Então, assim, se alguém tenta excluir, ou por preconceito, ou porque não quer entrar em contato com a dor, por exemplo, alguém que morreu, um aborto, se tenta excluir, a energia daquela pessoa que foi excluída fica voltando para o sistema. Algum descendente vai se identificar com aquela personalidade e com aquele fato que fez com que a pessoa, com que o sistema tentasse excluir aquela pessoa. Então, assim, é como se o amor, para equilibrar a falta daquele que foi excluído, o amor fica voltando para o sistema, fica trazendo a energia da pessoa, a história da pessoa para o sistema. É uma dinâmica oculta. E você, como é que você vai ter acesso a essa informação? É difícil, né? Então, assim, a constelação familiar, ela pega pessoas, representantes, que não têm o ego, que não têm o orgulho, que não tem nada a ver com a história da família, e coloca essas pessoas no campo para receberem, canalizarem essa informação do campo mórfico, né? Então, assim, essa é a primeira lei do amor, não pode excluir todo mundo que pertence. Aí tem a lei da ordem de chegada, que a ordem... que é assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, os pais chegaram primeiro, eles que te transmitiram. Então, o primeiro filho, o segundo, o terceiro, a primeira mulher, a segunda mulher, a terceira mulher, cada um tem o seu lugar. Se a segunda mulher ficar tentando ocupar o lugar da primeira, aí a relação não vai dar certo. Ou então, se o último filho tenta ocupar o lugar do pai, da mãe ou do irmão mais velho, aí cria maior confusão energética no sistema. Eu ouvi falar até que às vezes a gente pensa que é primogênito, mas se tem algum aborto antes, sim, você na verdade não é um primogênito, né? Não é. E, por exemplo, a gente muitas vezes usa a DIU, né? É um sistema contraceptivo abortivo,
Então, às vezes a pessoa teve, ou então atrasou um pouco a menstruação, nem sabe que abortou, mas isso tudo aparece na constelação, amiga. É uma loucura. Aparece. Aparece se foi gêmeo, aparece tudo. É fenomenológico mesmo, assim, não dá, e a gente É, contando é louco. A pessoa tem que mas eu sei. experienciar. É. Eu já fui E a, constelada, Ingra. É muito sim, poderoso. é muito poderoso. E aí tem a terceira lei do amor, que é o equilíbrio da troca. Isso também é incrível, assim. Isso aí, olha, eu penei com isso até aprender, viu? Que é assim, a relação só se mantém se existir um equilíbrio entre o dar e o receber. Se dentro de uma relação uma pessoa só dá e a outra pessoa só recebe, essa relação não se sustenta. E o mais louco é que quem dá menos, normalmente é quem vai embora, porque se sente devedor. É como se essa pessoa que Não suporta. não suporta, porque às vezes também o outro ficar dando o tempo todo, não deixa espaço para o outro também dar. E esse que não consegue dar e às vezes está numa fase difícil, se sente humilhado inconscientemente. E vai Tem embora, gente porque que ele não quer receber também. É muito louco mesmo. é muito doido. É. Então, assim, são leis muito simples, né? Porque assim, é como se o amor só florescesse dentro de uma ordem. Se tem o desrespeito das ordens, o amor não floresce. Aí fica travado. Então, muitas vezes a gente na vida pode ter uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade com relacionamento, com filho. É uma loucura, amiga, porque assim, os padrões se repetem, é uma dinâmica oculta. A gente vai constelar, por exemplo, aparece ali uma situação, a pessoa viveu uma situação de abuso. A gente vai constelar, o pai da pessoa também viveu abuso, o pai do pai viveu abuso, Ah, se todo repete. assim, a linhagem toda viveu abuso. Então, se a pessoa não olhar para isso, né, não integrar isso e não reverenciar isso e não soltar essa experiência, ela vai ficar repetindo. Então, assim, uma outra coisa linda da constelação é que não tem julgamento, sabe? A pessoa Não, abusou, a pessoa abusou porque foi abusada, ela aprendeu que isso tinha conexão com amor, então vamos desfazer isso, né? Vamos dissolver esse padrão repetitivo. E aí libera tudo, né? Libera a culpa, libera essas histórias todas aí malucas. eu acho tão inclusivo, eu acho tão não julgamento. A gente vem nesse caminho do não julgamento há muito tempo, né? Na ONG Paz Sem Fronteiras, essa máxima que diz que não existe guerra do bem e do mal. A gente não gosta dessa É, polarização, a gente já sabe. Mas essa ideia da constelação de incluir quem já fez a passagem, que faz parte do campo sim, sistêmico, e o sim. abortado, e quem abortou, tá tudo certo, porque isso, como vem de 7 gerações, você está repetindo aquilo. Existe uma responsabilidade, mas não essa culpa, assim. Então é muito lindo, é uma capacidade É de lindo. perdão, de auto-perdão, de resgate. Agora, isso, essa oportunidade que a gente tem de ter consciência desse campo é muito importante, porque as coisas vêm de uma forma inconsciente para a gente que a gente não dá Sim, conta. é. Realmente. Eu percebo, amiga, que assim, ó, o que eu vejo diariamente nas constelações é o seguinte, e eu tô na formação, né? Eu não comentei Mas isso, você já constela, né? O pessoal está já. perguntando. Não, mas Olha aí, ó. eu tô em treinamento, é um treinamento muito sério, mas sim, eu Mas já ela tô já com. constela, gente. Ela Já, já tem já, já. capacidade. É. Já tô, né, fazendo, assim, conduzindo várias. Mas, assim, é uma Sim. formação de um ano e tal. Mas sim, lembrei. É muito interessante porque o que eu tenho visto, assim, diariamente é que se a gente sentisse, né, esses impulsos internos, se a gente obedecesse, né, o nosso coração, o nosso desejo de pedir perdão, né, a dor, quando a gente exclui alguém, isso dói na gente. Se a gente Dói. aceitasse que a gente está excluindo alguém que não poderia ser excluído, se a gente escutasse o nosso coração, não aconteceria tanta desordem dentro do sistema. O problema é que a gente tem esse orgulho distorcido, né? O É, o orgulho orgulho do lado negativo. É. é exatamente que o apego, é o preconceito, né? Enfim, a O pessoa ressentimento. ressentimento, mágoa, se ofende com qualquer coisa. Então, assim, na constelação, a gente traz pessoas estranhas para dar voz ao coração do sistema.
o coração do sistema já está pulsando aquele movimento, aquela ordenação há muito tempo. Então, assim, é como se toda a linhagem tivesse esperando um descendente que tivesse coragem de fazer o movimento, de olhar para isso. Ingra, e olha que interessante isso, né? Porque a gente tem a capacidade, quando a gente faz essa cura, quando a gente faz esse encaminhamento, de cara, se a gente não quer pensar em 7 gerações para frente, vamos pensar numa coisa que já interfere na vida da gente. A gente está curando os nossos filhos. Filhos, eu não quero passar para o meu filho. Eu não quero passar para o meu filho. Então, não importa se é pacifista, se não é, não é. Isso é uma oportunidade que a gente tem daquela continuidade de 7 gerações, sim, sim. a gente poder encaminhar ali para as próximas e para os nossos filhos, porque sim, os antigos falam isso, né? Olha, se não vai dar para ti, vai ser pior, porque teu filho é uma praga, né? Vai acontecer para o teu filho muito mais forte, já diziam os antigos. Mas e é isso mesmo. Porque é uma coisa até bíblica, honrar pai e mãe, isso aí é muito antigo, na verdade. Uhum. É a vida, então, a sexualidade. É interessante isso, né? Eu até falo isso aqui no livro, quando eu estou falando das ordens do amor, né? A gente sempre soube, né? Respeita o pai, a mãe, obedece. Mas eu só agora estou entendendo isso, amiga. Assim, o sentido disso, o tamanho dessa verdade. Por que a gente deve honrar e reverenciar? Assim, tem 2 motivos que me veio como esclarecimento. Um deles é que no equilíbrio da troca, né, para equilibrar essa troca, para harmonizar essa relação, para curar essa relação, o que eu recebi do meu pai e da minha mãe? A vida. Eles me transmitiram a vida. E não, eu nunca vou poder revidar essa vida para eles. Retribuir, assim, nunca retribuir. Vou o suficiente. Nunca. Então, assim, a única maneira de eu equilibrar essa troca com meu pai e com minha mãe é ter gratidão. Eu já pensei milhões de formas de retribuir isso. A única maneira é sentir a gratidão. Não tem outra. Aí emanar. Tá. Hã? Emanar essa gratidão é o mínimo, né? Sim, é sentir a gratidão. Aí vem a outra coisa, né? Porque a gente critica muito pai e mãe, e é muito tentador criticar pai e mãe, né? Ah, é culpa deles! Não, e a gente sente, julga, né? E fala assim, você é isso, você é aquilo, né? os desgastes da relação, né? A gente tem esse gatilho, né? Esse gatilho. De levar. Mas até tem a responsabilidade, mas eles já receberam dessas 7 gerações que a gente está vendo. Então não dá para culpar assim direto. Mas o que a gente vê, amiga, é que, por exemplo, a gente nasce no pai e na mãe perfeito que a gente tinha que nascer. É isso que a gente vê na constelação. Assim, por exemplo, eu só me torno uma pessoa, por exemplo, forte, né, que consegui superar alguma questão de... Enfim, se eu venho na família, por exemplo, a pessoa precisa viver o tema de transcender a pobreza. Ela precisa nascer numa família sem recurso, porque a alma dela fez o plano de elaboração dessa relação com o dinheiro, entendeu? De superação. Então, aquele pai e aquela mãe são perfeitos. Outro exemplo, sei lá, o tema de vida dessa pessoa, ou seja, a vibração da alma, busca e se conecta com uma experiência de abuso ou com uma experiência de abandono. Então, assim, precisa buscar um pai e uma mãe que vão trazer essa experiência para aquela pessoa, entende? Então, assim, o quadro é muito maior do que a gente pode enxergar, né? A gente o tempo inteiro está trazendo a experiência que a gente precisa viver para crescer. Então, o que a gente faz com isso? A gente nega a experiência, a gente fala que aquela experiência é uma porcaria, que é ruim. Não! Fica mais fácil, né? Para não ter responsabilidade, como você disse. Para se distrair da responsabilidade. Aponta o dedo. E a gente não tem controle de nada, a gente não sabe, é tudo... Não sabe, assim, não dá para julgar. Amiga, cada dia que passa, eu não julgo assim. E quando começa um pensamento de julgar, eu falo, Ingra, você não conhece a verdade toda, sabe? A gente não conhece a verdade toda. Tá cada um cumprindo um plano da alma, do espírito. Tá cada um aqui na escola da vida aprendendo o que tem que aprender.
Mesmo quem está aí, que a gente acha que está fazendo bobagem, está cumprindo um papel. Está todo mundo cumprindo um papel. Então, assim, não dá para julgar, sabe? Assim, é uma visão muito limitada, julgar os outros, julgar o que acontece. Vamos fazer nosso melhor, sabe? E fazer essa autotransformação, sabe? Como é que eu posso lidar melhor, o melhor possível, né? Qual é a minha melhor versão? A versão, né, mais corajosa, né, mais confiante, mais luminosa. E se eu cair, tudo bem, eu levanto depois, vamos Olha a junto. dança. É, Ingra, mas esse momento agora da pandemia é muito rico, né? Como tem visto, porque aí a sim. gente começa a se dar conta das ilusões, das coisas que não deram certo. E aí é uma oportunidade de limpeza, de auto-perdão, de perdão. Você nota isso, Sim, Ingra? sim. Nossa, super, porque a gente não está tendo muita possibilidade de distração, né? Então, É. assim, A gente a entrou no gente. workshop, no retiro Aham, de um constelação. aprofundamento. Aprofundamento. Então, assim, quem estava dentro de uma relação e fugia da relação, ou fazendo compras, ou tendo amantes, ou É, viajando, ou, enfim, bebendo, sei lá. beber, Sim. mil, né? Mil, agora não, assim, você está dentro de quatro paredes com esta pessoa, ou com estas pessoas, com seu filho, com seu pai, com sua mãe. Então, assim, agora a chance de fuga reduziu bastante, né? Então, a gente também vê muito nas constelações casais se separando, mas eles já não estavam bem, Já entende? está separado. É. Eles já estavam separados e agora ficou insuportável. Então, assim, eu vejo isso com bons olhos, porque sai da Sim. máscara, né? Sai Fecha o do, ciclo, do é. fingimento, né? E você abre um espaço na sua vida para uma coisa de verdade acontecer, né? Ah, eu acho Essa vida muito lindo, é. Essa vida é uma escola assim muito maravilhosa. A gente tem muito que aprender, assim, a gente não sabe nada, amiga, não sabe nada. E as pessoas estão aqui fazendo um monte de comentários maravilhosos, a gente não Sim, consegue olha, ler. a Givanilma Costa está dizendo: a vida é uma peça de teatro, cada Sim, um assume seu papel, ninguém pode ficar no lugar do outro. É, a exatamente. conta, fazendo a conta do caderninho. Ingra, como é que o pessoal entra em contato com você para saber da tua constelação? Fala aí, Não, algum evento teu que tem, alguma coisa, você faz isso em grupo também? Conta pra gente, o pessoal estava perguntando aqui antes. não, se alguém Primeiro, quiser vocês falar podem falar contigo no direct também, inbox, né, Ingra? pode falar comigo inbox. Eu confesso assim que no início, quando eu comecei a conduzir, eu estava fazendo isso todos os dias. Eu não estou tendo tempo de fazer todos os dias, então tem uma lista de espera. Mas a gente vai indo, assim, quando tem alguém com uma questão muito urgente, também eu conduzo. E tem as minhas colegas, né? Tem a minha professora, a escola é a Ubuntu, que também está aqui no Instagram, a Ubuntu, a Claudina Ramírez. Eu até tô para fazer de novo uma live com a Claudina. Mas sim, eu posso, né? E isso é uma coisa, como é o campo que coordena isso tudo, assim, tem uma grande inteligência por trás de tudo isso. As pessoas que chegam para mim, elas também têm um chamado de, ai, não, eu sinto que tem que ser com Ingra, sabe? É muito Eu interessante sei, isso. é uma conexão que tem. O Cássio Nunes está perguntando: aceitação seria a principal base da constelação? Não, aceitação é uma maneira inteligente de lidar com as coisas, né? Então, assim, como tem as leis do amor, né? A gente precisa aceitar as leis do amor, né? Isso é uma coisa básica. Mas aí tem algo interessante, amiga, que vale a pena a gente trazer nesses minutos que nos restam, que a TSFI traz muito um movimento de conclusão do trabalho, que é o seguinte: depois que você ordenou, depois que você reverenciou pai, reverenciou mãe, depois que você ocupou o seu lugar com relação aos seus irmãos, depois que você equilibrou as relações, agradeceu a história vivida, depois que você liberou todo esse passado que vive no nosso DNA, que vive na nossa memória celular, você pode virar de costas para essa ancestralidade. Você agradece a força da experiência, a força da vida, e a partir de agora você vai viver a sua história. Você vai soltar todos os padrões do passado. Você vai de encontro com a sua vibração original, que não tem a ver com a vibração de mãe, pai, avó e tio e tia. Que é anterior, É anterior o a que tudo você isso. veio aqui fazer.
Então, assim, enquanto essas coisas estão, essas feridas estão pulsando no sistema, a gente fica tendo muita dificuldade. Mas depois que você ordena isso tudo, que você olha para isso tudo, que você faz a sua parte de cura do sistema também, solta, solta e vai viver sua vida, sabe? E é muito lindo esse movimento, porque a gente só pode inaugurar uma nova era e só pode construir um novo mundo se a gente soltar esses padrões, né? Essas dinâmicas ocultas, repetitivas, né? Assim, a relação doente entre homem e mulher, solta tudo. Agora vai começar uma nova história, né? Já tá, vou ficar Já aí, tá. gente. E o ressentimento é o que une, essa mágoa une, com certeza. Que lindo, isso me tocou muito. Porque, Sim. afinal de contas, o que a gente é, conforme o que a gente acredita, é anterior a essas 7 gerações também. O nosso Sim. verdadeiro papel se desprende disso e vai viver o que ele está a eternidade com essa missão. Que lindo. É Não, lindo. a ancestralidade clama por alguém que faça isso. Porque esses padrões de relação, eles são sofridos. Então, quando alguém Não é solta, fácil. quando alguém consegue curar isso, cura toda a linhagem. E assim, existe a fidelidade, né? A gente se fideliza à família no sofrimento. A gente repete Sim. os padrões de sofrimento por fidelidade, mas é uma fidelidade distorcida. Então, quando você olha para pai e mãe, você agradece a vida que recebeu, você se sente no direito de soltar esses padrões. Você não Até precisa porque ser fiel mais ao o sofrimento. Ho'oponopono também trabalha isso, para você se desprender, vai na gratidão, não tem jeito. Sim. Ah, que maravilha. Mas Ai, vão acabar com a gente aqui. Eu fiquei muito emocionada com várias coisas. Isso tudo é muito curativo. Acho que a gente tem a oportunidade de vir nesse mundo, sabe? Me veio isso a cada 7 gerações para fazer um papel bonito aí, sabe? sim. Eu Fazer a acho nossa que parte. É como se a gente é. recebesse um bastão, né? Assim, como é que eu vou Uhum. entregar esse bastão, né, pro meu filho, né? Porque continua, a vida continua, né? A vida segue. A gente pensa que está separado, mas é uma grande linhagem que se perpetua, né? E o meu filho recebeu meu DNA, minha memória celular, ele recebe todas as curas que eu vivencio, ele vai transmitir também para o filho dele. Então é muito lindo isso, amiga. É maravilhoso. E quem não tem filho pode ser para os sobrinhos, para a nova linhagem que vem na frente, Sim, com a família certeza, né? humana, é. Que Sim, está sim. nesse campo. Quero agradecer o Ivan, nosso amigo que está aqui, que é da ONG Pais Sem Fronteiras também, Estevão Freixo, nosso aluno professor Gratidão. Diana, nossa aluna. Chamar a atenção que a gente amanhã tem essa semana maravilhosa aqui, que a gente está tendo, e amanhã a gente tem Tati Pego, que ela é uma especialista em inteligência emocional, ela fala sobre a rota do sucesso, e no sábado, às 14 horas, tem a abertura desse módulo aqui do Voz Oratória, que a gente tem feito uma consciência compartilhada muito linda com esses nossos alunos, professores iluminados. E também agradecer aos professores, né? Todos nós Sim, somos hoje é alunos dia e dos professores dessa vida. professores. A gente também, a gente se ensina, né, nesse Claro, mergulho. Amiga, parabéns por esse trabalho que você está fazendo, porque, você nossa, é tão também. bonito você ter essa visão holística sobre a voz, sobre a comunicação, porque é isso, né? A gente se comunica com todos os corpos, denso, Uhum. sutil, com a energia, com a voz, com tudo isso. Então é muito bonito ver você com essa consciência. Eu vou começar um ciclo de leituras Fala. do livro A Natureza Oculta e Ah. Iluminada, pelo Zoom, a partir do dia 25, outro domingo. Então, Ai, ótimo, é um dia que a gente não tem atividade. Falta 2 minutos para acabar. Um dia que a gente vixe, não tem atividade no Voz e Oratória, eu vou chamar os nossos alunos para também oba, participarem, porque nós maravilha, estamos nesse campo aí, a gente está nessa egrégora. maravilha, É uma grande família, amiga. na verdade. Sim, sim. Amiga, gratidão, Ai, viu? gratidão, Amei. querida. Muito honrada, assim. Você me emocionou, de verdade. Oh, Muito amiga, obrigada. muito obrigada também. Até já, viu? Tô com muita saudade. Também. Tchau, meu Beijo amor. no Fique com Deus. Lipe. Obrigada pro Gui também. Tá bom. Tchau, amor. Tchau, Rosenara. Tchau, meninas. Tchau.